Prontinho. Aí. Gente, então a gente está encerrando a parte de termodinâmica. A gente falta nós discutirmos o conceito do rendimento associado ao ciclo de Carnot, que é a parte que encerra o assunto. Teria mais coisa para falar, mas dentro do universo dos vestibulares que vocês vão prestar, é mais do que o suficiente o que a gente já falou, tá? E aí depois a gente faz exercícios, tá? Lembrando que na sequência dessa frente, a gente vai emendar com a parte de eletricidade, ok? Não, verdade, mentira. Na frente um é eletricidade. Aqui a gente vai emendar com a parte de ondulatória e o que faltar de mecânica. Ainda falta hidrostática e gravitação. Ainda falta a gente discutir esses assuntos, tá bom? Bom, vamos lá. Rendimento da máquina térmica. Eu vou fazer esse esquema aqui, gente, pela 50ª vez, mas é importante para a gente poder recontextualizar a coisa. A gente discutiu já umas 3, 4 aulas aí, inclusive antes das férias, que a máquina térmica é um dispositivo basicamente que vai utilizar um gás, e esse gás ele vai retirar calor de uma fonte para parte deste calor ser utilizado para fazer trabalho. Só que como o processo gasoso envolve ciclos, esse gás ele tem que passar sucessivamente por etapas de aquecimento e resfriamento. Ele aquece, aumenta a pressão, expande, faz trabalho, resfria, comprime e aí você completa o ciclo de operação. Para isso acontecer, o gás ele precisa operar entre duas fontes. Foi uma das primeiras coisas que a gente falou na aula, lá no comecinho. Uma fonte quente e uma fonte fria. Então, o esquema geral, por que que eu tenho que retomar esse assunto? Porque o Carnot vai pegar isso aqui e vai tentar maximizar. Então, tipo assim, se você já ouviu falar em algum momento sobre ciclo de Carnot, o que que ele é, na verdade? Ele é um ciclo idealizado para maximizar o rendimento de uma máquina térmica. Tipo, o Carnot ele pegou as máquinas térmicas que funcionavam na época e pensou assim, cara, o que que eu poderia melhorar nesse sistema para maximizar o rendimento? E aí ele criou um ciclo. Esse ciclo, ele é um ciclo teórico. Por que que ele é um ciclo teórico? Porque ele jamais vai conseguir ser reproduzido experimentalmente. Agora, qual é a importância desse ciclo? Se você sabe o rendimento do ciclo teórico, você sabe o máximo rendimento que aquela máquina vai conseguir, né? Uma coisa importante, neste processo, eu quero maximizar o meu rendimento. Eu gostaria de fazer com que a maior parte possível da energia fosse convertida em trabalho. Então, o ciclo de Carnot, ele te ajuda a projetar o rendimento de uma máquina. Tipo assim, olha, se eu construir uma máquina assim, 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 ela pode me dar no máximo tanto de rendimento, tá? Ele é uma projeção idealizada. Então, como que ele foi obtido? Primeiro, vamos lembrar o seguinte: eu tenho um gás, aqui que eu falei que é pela 50ª vez, tá? Esse gás, ele vai operar entre uma fonte quente, que vai dar para ele calor. Esse gás vai sofrer um ciclo termodinâmico, vai produzir trabalho, que é o W. Só que como ele está operando em ciclos, este ciclo ele requer que o gás também rejeite uma parte do calor. O gás rejeite uma parte do calor. Então ele vai operar com uma fonte fria também. Tá bom? Cada uma dessas fontes, pessoal, ela vai operar, segundo o ciclo, né, da termodinâmica, numa temperatura. Então veja, a fonte quente, para que ela consiga ceder calor para o gás, ela vai estar operando numa temperatura que eu vou chamar de TQ, temperatura da fonte quente, tá? Todas essas temperaturas aqui, pessoal, elas vão ser expressas em Kelvin. Pensa comigo assim, quanto mais quente tiver essa fonte, quanto maior a temperatura dela, mais calor ela dá para o gás. Mais calor ela dá para o gás, ok? Muito bem, agora fonte fria. A fonte fria, por exemplo, se a gente pensar numa máquina térmica mais convencional, essas máquinas a vapor antigonas, a fonte fria ela poderia ser o próprio ambiente onde a máquina está funcionando, né? A máquina ela funciona dentro de um ambiente, esse ambiente ele está numa temperatura ali, temperatura ambiente, 25, 30, 30 e poucos graus,
e isso vai funcionar como fonte fria. Então, a fonte fria o gás vai rejeitar esse calor e ela vai operar numa temperatura que eu vou chamar de TF, ok? O trabalho, lembrando, né, o que a gente já discutiu, o trabalho ele está relacionado, ó, bem tosquinho, tá? O trabalho que a máquina opera, ele vai ser dado pela área do gráfico PV, das transformações gasosas. Aqui eu coloquei um gráfico bem tosquinho, tá? Então o gás vai operando aqui dentro, essa área aqui vai me dar o trabalho do ciclo, ok? Gente, o que que a gente sabe que acontece aqui? Independente da máquina ser uma máquina com rendimento alto ou baixo, essa máquina ela vai operar com o princípio da conservação da energia. Tudo que entra tem que ser igual a tudo que sai de energia. Você não pode ter desaparecimento de energia. Então, pela conservação da energia, o que que eu tenho? Que o calor da fonte quente tem que ser igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. O que que nós estamos tentando fazer aqui? Estabelecer uma equação matemática para calcular o rendimento da máquina. Ok? Beleza. O que que é o rendimento da máquina? O rendimento da máquina é a porcentagem deste valor, que é o que ele recebeu de energia, que foi convertido em trabalho. Então, por exemplo, se o W, por exemplo, se o calor recebido foi 500 joules e o trabalho foi 250, 50% de rendimento, ok? Então, eu posso definir o rendimento de uma maneira bem simples, como sendo QQ é 100%, W é NI. A gente usa essa letrinha para representar o rendimento. Isso é o que ele recebeu, isso é o que ele utilizou. Então, desculpa, o W não, o rendimento vai ser W sobre Q vezes 100. Ó, se você multiplicar em cruz aqui, pessoal, e isolar o Ni, que é esse Nzinho com rabo de macaco, ó, fica W sobre QQ vezes 100, tá? Com isso aqui já dá, também, a gente tem vários exercícios que a gente consegue fazer lembrando desse conceito, tá? Agora veja só, eu não quero, aí entra a história do Carnot. O que que o Carnot percebeu? Que ele poderia, primeiro, expressar esse rendimento de uma forma um pouco mais fácil de ser calculada. Porque essa forma para calcular rendimento ela tem um problema na prática, né, no dia a dia. Eu precisaria saber calcular o trabalho do motor. E nem sempre fazer esse tipo de gráfico é fácil. Então, o que que o Carnot pensou? Ele falou assim: espera um pouquinho. Vamos trocar no lugar do trabalho, vamos substituir. Porque, veja, se você pegar a equação da conservação aqui, ó, que é o calor que entra igual a energia que sai, e isolar o W, então, ó, isolando o W, você vai ter que W igual a QQ menos QF. QQ menos QF. O que que eu vou fazer então? Eu vou substituir aqui, ó, na fórmula do rendimento, tirar o trabalho daqui, porque eu não consigo calcular trabalho na prática, na máquina térmica. Então eu vou trocar o QQ pelo o W por QQ menos QF. Então essa fórmula ela fica assim, ó. Rendimento igual a QQ menos QF sobre QQ, tudo isso multiplicado por 100. Na verdade, ó, essa coisa de multiplicar por 100 aqui, gente, é um negócio meio frescura. Porque, por exemplo, se você não multiplicar por 100, o rendimento ele vai sair tipo 0,39. Aí, se você multiplicar por 100, vai sair em porcentagem, tá? Só que, calma aí que tem mais uma questão aqui. Então, o que que eu fiz? Peguei a conservação da energia
Isolei o trabalho. Substituí o trabalho na fórmula do rendimento. Agora eu tenho aquilo ali, ó. Agora aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa fórmula. Eu vou abrir essa fórmula. Eu vou escrever ela assim, ó. Eu vou fazer passo a passo para que vocês consigam entender melhor a história, ó. Em vez de eu escrever tudo em cima do QQ, eu vou separar as frações. Eu vou escrever, ó, QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. É a mesma coisa que isso aqui. Multiplicado tudo isso por 100. Tá aqui. O que que a gente pode fazer para melhorar um pouco essa conta? QQ dividido por QQ, que seria o calor, né, que a fonte recebeu, dá 1. Isso aqui dá 1. Então, o rendimento é igual a 1 menos QF sobre QQ. Tudo bem? Para um pouco aqui. Vamos fazer algumas observações antes de chegar no grande finale da história, da fórmula. Dá uma olhada nessa conta. O que que vocês acham que precisa acontecer para que essa conta dê 100? 100. Vamos lá, isso aqui é um rendimento. Eu estou tentando imaginar o seguinte: o que que precisaria acontecer para que essa máquina funcionasse com o rendimento 100%? QF tem que ser o dobro de QQ? Não. Olha, gente, para isso aqui dar 100, pensa comigo, para isso aqui dar 100, tudo que está aqui no parênteses tem que ser igual a 1. 1 vezes 100 vai dar 100. Para tudo que está no parênteses ser 1, isso aqui tem que ser zero, ok? Para que isso seja zero, isso aqui tem que ser zero. Zero. Zero dividido por QQ vai dar zero. 1 menos zero dá 1, vezes isso dá isso. Então veja. O rendimento é 100%. O rendimento é 100% se QF igual a zero. Tudo bem? Beleza. Só tem um problema, gente. Qual é o problema? Isso é impossível. Isso é impossível. Vamos devagar. Por que QF igual a zero é impossível? O que que é o QF? É um calor rejeitado pela fonte, pelo gás para a fonte fria para fazer o gás ciclar. Se você está me dizendo que o QF é zero, significa que para essa máquina funcionar, ela precisaria converter todo o calor em trabalho. O QF teria que ser zero. Isso é impossível. Porque a máquina funciona por quê? A máquina funciona porque o gás pega calor de uma fonte e despeja na outra. Então, a primeira conclusão que o Carnot chega, ao deduzir essa fórmula, é justamente essa. Ele fala assim, olha, a máquina térmica 100% ela é impossível de ser construída. Justamente por quê? Porque a única possibilidade para ela ser construída seria você tentar fazer uma máquina térmica que não rejeitasse energia. Isso é impossível. Gente, o simples fato do motor esquentar ao funcionar já é uma perda de calor. Sem contar os atritos, porque a gente está falando aqui de um sistema que funciona. Então, as conclusões que o Carnot vai chegando, né, dentro da máquina térmica idealizada dele é: não existe máquina 100%. Acabou. Não existe, tá? Então, ó, portanto, não existe máquinas térmicas ideais. Térmicas ideais. Tá bom. Mas, mesmo não existindo uma máquina térmica ideal,
a gente conseguiria tentar imaginar uma máquina real funcionando num ciclo perfeito, tá? Bom, o que que o Carnot passa então a considerar? Ele fala assim: bom, vamos pensar o seguinte, vamos olhar para essa máquina térmica aqui, para esse rendimento. Lembra que eu falei para vocês alguns minutinhos atrás que quanto maior a temperatura da fonte quente, mais calor ela dá para o gás. E eu posso também analisar isso sob a perspectiva da fonte fria. A fonte fria, ela tira calor do gás, para o gás ciclar. Só que ela vai tirar calor dependendo da temperatura dela. Então, o que que o Carnot concebe? Ele fala assim: bom, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essa fórmula do rendimento e pensar o seguinte, ó. O calor dado pela fonte quente, aquele calor que entra no gás, ele é proporcional à temperatura da fonte quente. Quanto mais quente, maior o calor que ela dá. Aí o Carnot pensa também que o calor retirado pela fonte fria é proporcional à temperatura da fonte fria. E aí o Carnot pensa assim, bom, se esses calores, né, o calor que o gás ganha da fonte quente, ele é proporcional à temperatura, e o calor que o gás perde também é proporcional à temperatura, a gente pode trocar na fórmula do rendimento os calores por temperaturas. E aí a fórmula passa a ser escrita assim, ó. Vezes 100. Tá? Essa fórmula, ela é a fórmula mais prática para calcular rendimentos de máquinas térmicas. Por quê? Porque por essa fórmula você não precisa calcular o trabalho, você não precisa saber quanto de calor está entrando, quanto de calor está saindo. O que que você precisa saber apenas? As duas temperaturas em que a máquina está operando. Você precisa saber a temperatura que a máquina está operando na fonte quente e a temperatura que ela está operando na máquina, da máquina na fonte fria. A partir do momento que você sabe essas duas temperaturas, acabou o problema. Você sabe o rendimento, tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de como essa fórmula pode ser aplicada, tá? Ó, veja aqui um outro comentário, né? Só para a gente retomar a questão de por que não existe máquina ideal. Se você olhar para a fórmula do Carnot pelas temperaturas, você também consegue perceber por que que não existe máquina ideal. Vamos lá de novo. Eu quero que isso aqui dê 100. Para tudo isso aqui dar 100, o parênteses tem que dar 1, certo? Para o parênteses dar 1, isso aqui tem que dar 0. Para uma fração dar 0, o numerador tem que ser 0. Então significa que para o rendimento dar 100%, a fonte fria teria que estar a que temperatura? 0 Kelvin. Não existe 0 Kelvin. Entenderam? Por isso que não existe máquina térmica ideal. Essa pergunta é bem recorrente, tá? Em exercício de termodinâmica, os caras falam, por que que não tem máquina térmica ideal? A resposta é clara, porque não é possível você ter uma fonte fria com temperatura 0 Kelvin, tá? Ter uma fonte fria com temperatura 0 Kelvin seria o equivalente a não ter uma fonte fria. Não ter uma fonte fria é impossível. Então, não tem como, tá? Muito bem. Vamos imaginar um contexto de um exercício onde a gente seja obrigado a fazer isso aqui. Então, ó, exemplo. Então, vamos lá. O exemplo é o seguinte: imagina que tenho uma máquina térmica, tá? Onde o gás ele está operando entre uma fonte quente, que está a uma temperatura de 600 Kelvin, tá bom? E a fonte fria, que eu não sei a temperatura dela. Então, nossa incógnita vai ser a temperatura da fonte fria, tá bom?
Vamos imaginar que o gás ele faça dentro de um ciclo, ele receba da fonte quente 1.500 joules e da fonte e faça de trabalho 500 joules. Então, ó, o gás ele vai, o sistema gasoso ele vai receber 1.500 joules para usar em 500 joules de trabalho. Considerando que a fonte quente está a 600 Kelvin, calcula para mim a temperatura da fonte fria. Eu quero saber qual é a temperatura da fonte fria. Tudo bem? Bom, como que a gente vai abordar essa questão? Primeiro você tem que ter a fórmula na sua cabeça. Já entender que para você relacionar fonte quente e fonte fria, você precisa conhecer o rendimento. E veja, essa equação aqui, gente, ela tem três possíveis incógnitas: rendimento, temperaturas de fonte fria e temperatura de fonte quente. Considerando que eu quero a temperatura da fonte fria, significa que para eu aplicar aquela fórmula eu preciso encontrar o quê? Primeiro, o rendimento. Isso é claro? Porque às vezes a gente olha para a questão, sabe as fórmulas, mas fala, bom, então vamos lá. Vamos primeiro calcular o rendimento. Qual é a ideia original do rendimento, gente? A ideia original do rendimento é comparar o trabalho com o que você recebeu, não é? Então bora lá. Quanto dá o rendimento aqui de cabeça? 33%, um terço. Ó, ele recebeu 1.500 joules de energia. Desses 1.500 joules de energia, ele usou 500 para o trabalho, que é um terço. Então, o rendimento, ele vai ser 100 sobre 3. Vou chamar o rendimento de Ni, tá? Aqui uma breve observação, pessoal. Se eu tivesse numa questão em que fosse para calcular só o rendimento, provavelmente eu faria a conta e já assinaria. Agora, como eu vou usar o rendimento para fazer uma outra conta, qual que é a sugestão que eu dou para vocês? Sempre que vocês chegarem numa conta assim e forem usar esse valor para uma outra conta, dica, não faça a conta ainda. Porque a hora que você for fazer essa conta, você vai arredondar. Todo arredondamento ele carrega uma imprecisão. Se você levar esse dado errado para um outro conta, ele vai ampliar o teu erro, tá? Então, evita de fazer. Vamos deixar assim. Agora, o que que eu faço com isso? Eu sei que o rendimento tem que ser um terço. Então, bora lá. 100 sobre 3 igual a um menos TF sobre TQ, sempre Kelvin, tá, pessoal? Vezes 100, tá? Corta os 100, os 100. Então fica um terço igual a um menos TF sobre 600. Aqui você pode multiplicar, pode tirar o mínimo, pode. Eu farei o seguinte, ó, multiplicaria tudo por 3 primeiro. Então vou multiplicar tudo por 3. Vai ficar assim, ó. Um igual a 3 menos. Aí eu vou multiplicar isso por 3. Vai ficar TF sobre 200, tá? Isola o TF sobre 200, vai ficar TF sobre 200 igual a 2, né? Acho que é isso. TF sobre 200 igual a 2. Então o TF vai dar 400 Kelvin. Vai dar 400 Kelvin, tá? Então, que tipo de utilidade essa conta me dá? Ela está me dizendo o seguinte, olha, se você quiser construir uma máquina térmica onde o seu gás opere entre 600 e 400 Kelvin, a tua máquina vai ter um rendimento de aproximadamente um terço, tá? 30% aproximadamente, que é o rendimento máximo possível para essa máquina aqui. Ah, eu quero aumentar o rendimento. O que que eu posso fazer? Bom, se você quer aumentar o rendimento,
Tenta diminuir a temperatura da fonte fria e tenta aumentar a temperatura da fonte quente, que aí você consegue fazer um rendimento aumentar, tá? Claro que dentro de limites, né, gente? Hum. Oi, tem conta errada. Porque, ó, olha só, a hora que eu passar, porque não, eu penso o seguinte, se eu estou trabalhando com temperatura em Kelvin, ela não pode dar negativa. Ó, se eu passar isso aqui para o outro lado, ele fica positivo, e o 1 vai passar para cá, vai ficar 3 menos 1 dá 2. Então, confere em alguma passagem que você fez se você não colocou um sinalzinho a mais ou a menos, tá? Porque não tem como a temperatura dar negativa. Tá? Tudo bem, gente? Oi. Não, é que, né, o que que acontece? Isso aqui é o rendimento para uma máquina térmica ideal. Essa máquina térmica ideal é a máquina do Carnot. Então, isso aqui é o ciclo máximo que ela pode ter de rendimento. Quando você vai fazer uma máquina dentro daquele ciclo, por exemplo, vamos supor que eu queira uma máquina que opere entre 600 e 400. Se ela operar no ciclo de Carnot, é isso. Se ela operar em ciclo real, é menos que isso. Então, assim, respondendo a sua pergunta objetiva, a máquina ela nunca opera no ciclo de Carnot. Ela sempre opera num ciclo abaixo do Carnot, no real. O ciclo de Carnot pressupõe essa fórmula. Então, ela obedece isso aqui. E qual é esse ciclo? Então, isso é uma coisa que eu queria comentar também. Vamos lá. Qual é o ciclo que obedece essa relação, né? O ciclo idealizado por Carnot. O Carnot fala o seguinte: olha, para a máquina ter a máximo rendimento, ela vai ter que operar num ciclo que é impossível de se fazer na prática, por conta de algumas etapas que são muito estranhas. E aí, como é que a gente vai representar o ciclo ideal? Por um diagrama PV, tá? Diagrama P e diagrama V. Muito bem. O que que a gente vai fazer para construir? Quando você olhar para o ciclo de Carnot numa prova, você vai saber que é o ciclo de Carnot. Porque ele é bem diferente daqueles ciclos que a gente estava estudando quadradinho, bonitinho. Primeira coisa que a gente vai fazer para construir o ciclo, gente. Pensa o seguinte: a máquina ela está operando entre duas fontes, não é? Uma fonte quente e uma fonte fria. Então a primeira coisa que a gente vai desenhar aqui são duas isotermas. Isoterma. Lembra o que que é uma isoterma? Uma isoterma é uma curva que é uma hipérbole. A gente até discutiu essa questão da hipérbole, eu lembro na aula. Por que que é uma hipérbole? Grandezas inversamente proporcionais. Toda vez que você plota no gráfico duas grandezas inversamente proporcionais, você tem uma hipérbole. Hum, Deixa eu soltar mais uma curiosidade sobre hipérboles para vocês. A hipérbole pode ser assim, ó. Ela pode ser mais achatada. Tá vendo? Isso vai depender do quê? Do grau. Por exemplo, uma coisa é y igual a alguma tananã sobre x. Você tem uma hipérbole assim. Se você fizer um trem assim, ó, y é tananã sobre x ao quadrado, a hipérbole já deita mais. Se for ao cubo, ela dobra mais ainda. Quanto mais quadrado, eu ia falar. Quanto maior o expoente da função aqui, mais arregaçada para cá ela tá, a função, tá? A gente vai estudar isso, a gente estuda isso em dois momentos, tá na física. Por isso que eu estou falando. Quando eu trabalho com diagrama PV, eu tenho uma hipérbole. Só que daqui a pouco a gente vai entrar em eletrostática. E a gente vai ter gráfico de força elétrica, em função da distância, campo elétrico, em função da distância, potencial elétrico, em função da distância. Então vai aparecer várias hipérboles, tá? Tudo bem, agora eu vou desenhar outra hipérbole, tá? Puta merda, vai ser mó foda esse gráfico aqui, gente.
Pronto, duas isotermas. Uma delas vai representar a temperatura da fonte quente e a outra vai representar a temperatura da fonte fria, tá bom? Qual das duas é a fonte quente? A de cima. A gente já discutiu isso, tá? A gente já discutiu isso em aula. Eu tô te chamando a atenção, gente, porque se você não lembra, é porque você precisa estar anotando melhor a aula, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma hipérbole TQ, vamos chamar de TQ, tá? Temperatura da fonte quente. E aqui, temperatura da fonte fria, que é o gráfico de PV. Tá. O gás, ele vai sofrer quatro transformações, tá? AB, BC, CD e DA. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui. Peraí, peraí. Aqui o ponto A, B, C e D. Então, ó, duas isotermas. A isoterma superior, temperatura da fonte quente. Isoterma inferior, temperatura da fonte fria. Em cada uma das isotermas, a gente vai colocar dois pontos. Tudo bem? E agora a gente vai começar a simular o gás se transformando. Tudo isso que eu vou contar para vocês a partir de agora é impossível acontecer na prática. Porém, se a gente conseguisse fazer isto acontecer, o rendimento poderia ser calculado por aquela fórmula. Entenderam qual é a ideia? É o rendimento do Carnot. Do Carnot. Então vamos lá. A primeira etapa é o gás ele está num. Vamos começar daqui, ó. Tá bom? Ele está numa temperatura alta e numa pressão alta, tá vendo? Ó? Tá. A primeira transformação que ele faz é de A para B. Então ele sai do ponto A, sofre uma expansão isotérmica, tudo bem? Então, ó, AB é uma expansão isotérmica. Aí já começa as viagens, né? Porque, por exemplo, como que eu vou fazer isso acontecer na prática? Porque o gás ele está recebendo calor. Porque o fato dele estar expandindo, o fato dele estar expandindo, já significa que ele está realizando o trabalho. Ele está realizando o trabalho. Uma vez que ele esteja realizando o trabalho, não só o volume aumenta, como a pressão cai. Então, para ele fazer esse processo, ele tem que estar recebendo calor. E aí já começa a primeira viagem da ideia. Como que você vai fazer um gás receber calor e, ao mesmo tempo, conseguir fazer uma transformação que seja isotérmica? Isso não é possível, tá? Por isso que o ciclo de Carnot é chamado de ciclo idealizado, porque ele tem uma série de etapas que não rola. Beleza. Então, daqui para cá, o que que o gás faz? Ele absorve calor e realiza trabalho. Ele absorve calor e realiza trabalho. Tá? O trabalho é a parte mais importante, né, gente? Porque é o que faz a máquina térmica existir. Então, de A para B, tá? Agora ele vai de B para C. De B para C, ele vai sofrer uma transformação muito louca. Oi. Porque não tem como ele expandir do nada. É isotérmica. Por isso que ela é ideal, acabei de falar. Entendeu? Ele está recebendo calor, mas na hipótese da temperatura não aumentar, ele expandiria só. Tá? Outra coisa absurda. Vamos lá que os absurdos não acabam por aqui. Agora ele vai de B para C. Observe o que aconteceu de B para C, pessoal. Ele passou de uma temperatura maior para uma temperatura menor e ainda expandiu. Isso aqui também é uma expansão, mas não é isotérmica. Essa daqui é uma expansão adiabática. Outro absurdo. Nessa expansão, o que está acontecendo com o gás? Ele está realizando o trabalho. Está realizando o trabalho.
Só que como é uma expansão adiabática, ele não troca calor com o ambiente. Então significa que para ele expandir, ele teve que usar a própria energia interna para fazer trabalho. Por isso a temperatura caiu, tá? Então veja, eu tenho duas expansões seguidamente. Uma expansão isotérmica e outra adiabática. O que, que eu posso dizer o que acontece durante a expansão adiabática? O gás ele realiza trabalho, só que de onde vem. Porque, gente, se a expansão é adiabática, quer dizer que o gás não está recebendo calor nessa fase. Tudo bem? Se ele não está recebendo calor, como que ele está fazendo o trabalho? Ele está tirando energia da própria energia interna. Então, aqui, ele realiza trabalho e diminui energia interna. Então, ó, fase de expansão, né? Vamos colocar fase de expansão. Realm, realm. Tá, agora ele vai começar a contrair. Vai começar a contrair. Peraí. Coloca mais para cá. Só um pouquinho mais para baixo, tá? Na contração, agora ele vai de C para D. De C para D. Observa que no processo C para D, ele mantém a mesma curva, tá vendo? Ele está na mesma isoterma. Então é uma compressão isotérmica. Daqui para cá, ó. De C para D, compressão. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Nesse processo, o gás está perdendo ou ganhando calor? De C para D, tá? Quê? Não, não escutei. É o que não, a resposta só tem duas respostas, tá? Não conserva. É ou perdeu ou ganhou calor. Sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque é o seguinte, a transformação não é adiabática. A transformação adiabática é quando ela pula de uma isoterma para outra. Então, na transformação adiabática, eu posso dizer, não troca calor. Agora, aqui ele está trocando calor. Sabe como que você percebe isso? Lembra da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei diz que Q igual a trabalho mais delta U. Toda vez que você precisar saber se o gás perdeu ou ganhou calor, use essa porra aqui que funciona. Ó, de C para D, o que que aconteceu com a temperatura? Continuou. Se não teve variação de temperatura, não tem variação da energia interna. Agora pensa, de C para D. Agora você tem que Q igual a trabalho, não é? Se você zerou o delta U, lembra daquela aula que a gente fez isso gráfico por gráfico? Vocês têm que saber aquilo, gente. Senão você não entende isso aqui. Então, zerei o delta U. Tá bom. Q igual a trabalho. Agora diz para mim, de C para D, o trabalho é positivo ou negativo? Nega. Por que nega? Comprimindo. Se o trabalho é negativo, o calor tem que ser negativo. Então ele está perdendo calor. Na compressão isotérmica, ele está perdendo calor. O gás libera calor. Aqui, gente, ele está liberando calor para a fonte fria. Fria. Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Primeira parte, isoterma, adiabática. As duas expansões. Agora ele está voltando no ciclo. O gás chegou no volume máximo dele. Agora ele vai começar a comprimir. O pistão vai começar a baixar. Compressão isotérmica. Agora ele vai fazer a última compressão da vida dele. Aqui, ó, tá? Aqui, ó, ele pula de uma temperatura menor para uma temperatura maior.
É uma transformação adiabática, uma compressão adiabática, de D para A. Compressão adiabática. Tá aqui, tá? Gente, nessa compressão adiabática, o que está acontecendo? Ele está comprimindo rapidamente. Blá! Está comprimindo rapidamente. Nesse processo de compressão rápida, o trabalho é negativo. Ele sofre um trabalho. O gás sofre trabalho. Uma vez que o trabalho é negativo, o calor é negativo, tá? Então, na compressão adiabática, o gás sofre trabalho. Agora, olha que coisa curiosa, né? Ele está sofrendo trabalho, mas vamos pensar, vamos de novo com a história da primeira lei. Q igual a trabalho mais delta U. Numa transformação adiabática, o que que é zero aqui? É o Q, tá certo? Uma vez que isso aqui vale zero, eu fico que W igual a menos delta U, não é? Então, o que está acontecendo com esse gás no processo de compressão adiabática? Ele está se preparando para começar a expandir de novo. Ele está comprimindo. Nessa compressão, o trabalho é negativo. Só que se o trabalho é negativo, o delta U é positivo. Então, assim, ele está acumulando energia para começar de novo, buf, expandir, tá? Então, a gente costuma dizer o seguinte, olha, o ciclo de Carnot, ele é constituído por duas isotermas e duas adiabáticas. Entende agora essa frase? Porque isso está cheio de. Em livro de termodinâmica está sempre escrito isso. O gráfico de Carnot. Agora você entende, ó. As duas isotermas são essas duas aqui, ó, as duas hipérboles. E as adiabáticas são as que comunicam. O que que bom, primeiro, o Carnot diz o seguinte: a área desse gráfico seria o trabalho da nossa máquina. Tudo bem? Agora, olha que interessante. A gente não vai calcular essa área, tá, gente? Obviamente. A gente só sabe calcular a área de quadrado, essas coisas. Mas olha que interessante. A fórmula do Carnot dizia que se eu quiser aumentar o rendimento, o que que eu tenho que fazer com a máquina? Volta aqui, ó. Se eu quiser aumentar o rendimento, o que que eu preciso fazer com essas duas temperaturas? Fazer elas ficar diferente, é isso. Por exemplo, qual seria o rendimento de uma máquina térmica que funcionaria com a temperatura quente igual à temperatura fria? Não funciona. Tem que ver diferença de temperatura, não tem? Então pensa, quanto maior a diferença de temperatura, maior o trabalho, não é? Maior o rendimento. Vem cá. O que que acontece com essa área se eu aumentar a distância entre essas isotermas? Aumenta. Que é o que o Carnot falava. Porque o que que significa aumentar a distância entre as isotermas? Fisicamente falando, o que que isso quer dizer? Aumentar a diferença de temperatura. Se a diferença de temperatura for muito pequenininha, a área do gráfico é pequena. Então isso reforça, né? A ideia do gráfico ser assim, ela reforça a fórmula que a gente está observando ali do Carnot. Tá bom? Fechou? Fala. Porque ele é idealizado. Porque na prática não é assim que funciona. Essa temperatura ela pode oscilar, porque até a fonte, por exemplo, imagina uma fonte quente sendo carvão. Você pode aumentar, diminuir. O que o Carnot faz são aproximações. Ele vai dizer, olha, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de calor fornecida. Pronto, tá? Beleza? Vamos fazer exercícios? Acho que agora a gente consegue, tá? A teoria acaba aqui. Acabou aqui a teoria. Oi? Não, 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 não. Entendeu, né? Não. Vamos, vamos manter a coisa. Vamos ter o couro. Decoro, né, que fala. Falar em decoro, hein? Nossa.
Tá cada dia pior. Vamos ver aqui, gente. No meu mundo, a gente tinha parado na questão 3. Não, a gente tinha feito a questão 4 da página 114. Ou pode ser uma grande mentira, isso que eu tô falando. É uma grande mentira? É uma grande verdade. Tá, então é isso mesmo. A 4 a gente fez, né? Ah, legal. Então dá 5 pra frente. Então 5, 6 e depois a parte 2, tá? Que tem uns outros exercícios pra gente fazer aí. Bora lá. Hum, Questão número 5. É página 115. Estamos na página 115 dos exercícios, tá? Questão número 5. Certa massa de um gás perfeito, quando ele fala que é a massa de um gás perfeito, é para dizer, ó, você pode usar o PV igual a NRT. Certa massa de um gás perfeito ocupa um volume de 5 litros sob pressão de 2 atm a uma temperatura de 300 Kelvin. Então veja que ele deu para a gente as condições do gás. Ele deu a pressão, o volume e a temperatura. O gás sofre uma determinada transformação, ah, apresentando uma mudança em suas três variáveis de estado. Três estados finais são propostos. Qual desses estados é possível? Então, para lá. O gás ele está num estado inicial. Qual é o estado inicial dele? Ele tem uma pressão de 2,2 atm, é isso? Volume 2 atm. O volume é 5, é isso? E a temperatura é 300. Aí ele vai sofrer uma mudança de estado, tá bom? Ele quer que a gente diga qual dessas mudanças de estado seria possível. Bom, a primeira possibilidade seria ele ir para um estado 1, onde a pressão seria 5 atm, o volume 3 litros e a temperatura 900 K. Nossa, é verdade. E aí, será que isso é possível? Não sei. É proibido? Tem algum contrato na fórmula do PVD-Pivotó não usar na física? Pode usar PVD-Pivotó aqui ou não? Para quê? Essa é uma pergunta importante. Para quê? Se você já tem tudo, para que que você vai usar PVD-Pivotó? Eu estou intimidando vocês, tá? Esse é meu língua. Para saber se bate a porra da conta. Gente, pensa comigo. Se PVT for igual a Pó-Votó, o que que isso significa? Que o gás é ideal. Todo gás que é ideal, ele vai sofrer uma transformação qualquer, de tal maneira que essa conta ela dá sempre o mesmo valor. Então basta a gente fazer o seguinte, ó, bem rapidamente. Pega a pressão e o volume, multiplica os dois e divide pela temperatura. Toda vez que esse gás for sofrer uma transformação, não importa qual seja a transformação, a conta PV sobre T tem que dar 10 sobre 300. Aí você, por exemplo, vai lá no estado 1.
No estado um, o que que você tem? Você tem 15 sobre 500. 15 sobre 500 é a mesma coisa que 10 sobre 300? Então não é o mesmo gás. Não é o mesmo gás. Entendem? Se fosse o mesmo gás, essas duas contas deveriam ser iguais. Então esse estado não pode ser usado. Vê, o que que isso quer dizer na prática, pessoal? Porque às vezes você fala assim, mas Dani, não estou entendendo o que isso quer dizer. Isso quer dizer o seguinte, por exemplo, imagina que você tem o gás aqui. O gás está 2 atm, 5 litros, 300 Kelvin, né? Vamos supor que você, por conta própria, resolvesse pegar a pressão, subir para 5 e o volume descer para 3. Se fosse o mesmo gás, a temperatura não seria 500 Kelvin. Entenderam qual que é o lance? Para que o gás seja o mesmo, aqueles três números precisam ter uma relação matemática implícita. Tá, qual que é o estado 2? PVT. E aí, pode ser o 2? Ó, o volume, 8. Pressão, 2,5. Temperatura, 600 K. Ó, 2,5 multiplicado por 8 dá 20. 20 dividido por 600 dá 10 sobre 300. É o mesmo gás, tá? Então veja, o gás ele foi de 2 para 2,5, ele foi de 5 para 8 e automaticamente a temperatura foi de 300 para 600 Kelvin, tá? E o último aí, gente? 6,4,450. Acho que não, né? Pode? Não pode. Então 3 não. 3 não. Pronto. Tá? Justamente por quê? Porque não dá a mesma conta. Fechou então? Então ficou 1 e 2. Não. Só o 2, né? Só o 2, é. Só o 2, perdão. Então o único estado possível para o gás é o 2. Tem essa questão 6 aqui, hein? É esquisita, né? Alguns de vocês já estavam tentando fazer ontem. Vamos ler juntos aqui, que ela é uma questão legal. Ele fala assim, ó, um cilindro contém um gás aprisionado por um êmbolo. O peso do cilindro ele deu o valor do peso, e a área da secção reta do cilindro ele também deu a área. A pressão atmosférica também foi dada, que é 1/10 a quinta. E aí ele fala assim, seja H a altura ocupada pelo gás na situação indicada pela figura 1, que é Hzinho. Inverte-se a posição do cilindro e o gás passa a ocupar uma altura H2. Considere considerando-se a resistência do atrito entre o pistão e o cilindro desprezível e a temperatura constante, qual a relação entre Hzão e Hzinho? Então, vamos tentar entender a questão. Quando a gente trabalha com cilindros, normalmente a gente pensa num cilindro ideal. E o que seria um cilindro ideal? Você vai acondicionar o gás dentro do cilindro, vai tampar ele com êmbolo, e o êmbolo não deveria fazer pressão no gás. Essa é a ideia. Só que no exercício, ele tomou o cuidado de dizer que o êmbolo tem uma massa. Se o êmbolo tem uma massa, significa que a influência dele no gás ela é importante. Então, primeiro, o que ele fez? No primeiro caso, ele colocou o gás aqui dentro e colocou o êmbolo para cima, né? Assim, ó. E aí deu uma altura aqui, Hzinho. Aí depois, agora, se imagina o seguinte, tá, gente? Não tem atrito aqui, ó. Tá? Que o que a gente vai fazer agora é impossível numa situação ideal, numa situação real. Imagina que agora eu simplesmente vou pegar esse sistema e virar de ponta cabeça. O que vai acontecer, gente? Tenta imaginar. Você tem uma seringa de injeção e você vira ela de ponta cabeça. Só que imagina que o êmbolo da seringa ele pode deslizar completamente livre. Na hora que eu inverter essa bosta aqui, ó, a tampa do cilindro vai tentar cair, porque ela tem peso.
E na hora que ela tenta cair, o que que ela faz com o gás? Expande ele. Ela força o gás a expandir. Assim, ó. Ó. Como ela tem peso, a tampa, na hora que você vira ela de ponta cabeça, a tampa é puxada para baixo. É como se tivesse uma força fazendo isso aqui, ó, pro gás. Então agora você tem uma altura maior. Fica total, total. Porque não tem como essa porra deslizar completamente sem atrito. Impossível, tá? Então, assim, por exemplo, eu não sei se fica claro para vocês, diante do que eu falei, óbvio, que essa altura ela aparentemente é maior que essa. Por quê? Porque quando o gás está com a tampa para cima, a tampa está empurrando o gás para baixo. Quando o gás está de cabeça para baixo, a tampa está puxando o gás, não tá? Então, a gente vai tentar desenvolver a questão a partir dessas situações, tá? O que que a gente sabe sobre a pressão? Bom, vamos lá. A pressão atmosférica, ela vale 1 × 10⁻⁵ Newton por metro quadrado, ou Pascal. Outras informações que ele deu para nós. Ele deu o peso do êmbolo, que é 2 × 10⁻² newtons. É isso, né? 2 × 10⁻². E ele deu também, isso é uma coisa interessante. Por que que ele deu a área da secção transversal do êmbolo? Para calcular a pressão. Lembra da definição de pressão? Qual a definição de pressão? Força sobre área. Olha a unidade aqui. É a força que você faz numa certa área. Então, a área da secção transversal do êmbolo, acho que é 10⁻², né? Se não me engano. Metro quadrado. Ah, mas e aí? E agora? Já deu um empurrãozinho. O que que vocês sugerem que a gente pense agora? Calcular? Calcular a pressão. Boa. Para que que eu vou calcular a pressão? Então, é que na verdade, a pressão ela é decorrente do peso. Quer ver uma coisa? Vamos pensar um pouquinho aqui. Quais são as pressões que estão agindo no gás? Aqui, ó. Eu tenho duas pressões agindo no gás. A pressão atmosférica e a pressão devido ao peso do êmbolo, certo? Então, ó, no caso um, vamos colocar assim, ó, caso um, a pressão do gás é a pressão atmosférica mais a pressão devido ao êmbolo. Vamos calcular essa pressão, vai. Ela é facinho de calcular. A pressão do êmbolo, vou chamar de PE só, tá? É o peso do êmbolo sobre a área da seção transversal. Uma pergunta nada a ver com o exercício, com a aula, com a conta. Quanto vale isso em ATM? Um, tá? Isso aqui é um ATM. Sempre que a pressão tiver em 10 a quinta, é ATM. Então, tipo, 10 a quinta, um ATM, tá? Quanto dá isso aqui? 2 vezes 10 a quarta. Ou passa para 10 a quinta. Isso. Ou 0,2 10 a quinta. Tá bom? Então veja, pessoal. Vê se faz sentido na tua cabeça o que eu vou falar agora. Se o gás estivesse num recipiente aberto, a pressão dele era 10 a quinta. Só que como o cara meteu um êmbolo em cima dele, o êmbolo acrescentou 0,2 10 a quinta de pressão. Então, qual é a pressão interna desse gás aqui? 1,2 10 a quinta. É a atmosférica mais a pressão devido ao êmbolo. Ok? Porque, gente, pensa sempre o seguinte: por que que a tampa parou aqui e não parou mais aqui em cima nem mais aqui embaixo?
Porque a tampa para quando a pressão do gás iguala a pressão externa. Então, sempre que o gás estiver aqui dentro, a pressão dele vai ser igual à externa. Só que nesse caso é a externa mais a tampa. Então a pressão aqui é 1,210 a quinta pascal, tá bom? Ou se você quiser 1,2 atm. Agora eu vou virar de ponta cabeça. O que vocês acham que vai acontecer com a pressão? Vai diminuir. Aham. Por que ela vai diminuir? Não, não é porque aumentou o volume, isso é uma consequência. Porque, eu estou dizendo assim, a pressão diminuiu não porque aumentou o volume. Na verdade, o volume aumentou porque a pressão diminuiu. É diferente. Por que que a pressão diminuiu? Porque agora o êmbolo está puxando o gás para baixo. O êmbolo está ajudando o gás a, entre aspas, expandir. Veja que nesse caso, pessoal, eu continuo tendo uma pressão atmosférica para cima. Porque é aquela história, né? A pressão atmosférica ela age em tudo quanto é lado. Então não importa se o bagulho está de ponta cabeça, a pressão vai agir para cima. Então veja, aqui nesse êmbolo eu tenho a pressão do gás para cima, a pressão atmosférica, perdão, né? Que vale 1,10 a quinta. Mas nesse caso, o êmbolo está fazendo uma contrapressão do êmbolo, tá bom? De quanto é essa pressão? A gente já calculou. É essa daqui, ó. É a mesma pressão. Só que agora ela está menos, né? Então veja, qual é a causa do caso 2? A pressão do gás 2, ela é o PATM menos o peso do êmbolo. Vai dar 1,10 a quinta menos 0,210 a quinta. Então vai dar 0,810 a quinta. Tá bom? Então, só para a gente entender, todo esse trabalho que nós estamos tendo aqui é para que a gente possa descobrir as pressões do gás antes e depois, ok? Tá. Até aqui tudo bem? O que que eu faço agora? Pivite, ovotó. Vocês perceberam que do nada, do Neida, ele falou que a temperatura é constante? Então ele está sofrendo uma transformação isotérmica. Gente, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Área da base? Pronto. Então veja, o que que eu vou tentar fazer? Ele não quer uma relação entre as alturas. Eu vou fazer uma relação entre os volumes. Depois eu abro na altura. Porque eu sei que volume é a área da base vezes a altura. Então veja, por que que eu fiz isso aqui, ó? Porque eu imaginei que eu ia usar agora o PVT Pavotó. Só que para eu usar o PVT Pavotó, porque o gás, porque veja, quando o cara fez isso daqui para cá, ele não transformou o gás. É uma transformação. Seria a mesma coisa que ele viesse aqui e puxasse um pouquinho o gás para cima. Só que ao invés de ele fazer isso, ele virou de ponta cabeça. Então eu vou fazer isso, ó. P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Olha como fica simples agora, quer ver, ó? Como ele diz pra gente que a temperatura é constante, eu corto as temperaturas. Ele quer que eu compare alturas do êmbolo, não é? Então, no lugar do volume, a gente põe a área da base vezes a altura. Então vai ficar assim, ó. P1. Quem é P1? É a pressão do gás quando o êmbolo está para cima. Ela vale 1,2, 10 a quinta, vezes. Volume 1 é o volume do cilindro antes ali, que vai ser a área da base, que eu não vou nem substituir essa área, gente, porque eu vou cortar com a do outro lado, vezes a altura da coluna ali. Ó. Isso aqui é o volume do êmbolo antes. Isso aqui tem que ser igual a pressão 2. É a pressão do êmbolo quando ele está de cabeça para baixo, que é aquela pressão menor, que é 0,810 a quinta.
10 a quinta, vezes volume do frasco na situação 2, a área da base vezes a gasão. Ó, como as pressões estão todas em 10 a quinta, a gente já pode cancelar os 10 a quinta e cancelamos também a área. Ficou 12 Hzão, desculpa, 12 Hzinho igual a 8 Hzão. Ele quer ão purinho, né? Ão purinho. Ou inho purão. Ão purinho. Então é isso mesmo, ó. 4 vezes 3, 4 vezes 10 dá 3, 2, né? 3 sobre 2. Foda, né? Essa questão é foda. Ela é meio esquisita. Pensar em tudo isso, né? Então já sabe, pode usar também na física, tá? O pipiti-popotó. Vamos fazer outra? Nossa, gente, que pequeno que tá esses gráficos, né? Agora a gente passa para a parte 2, tá, gente? Dos exercícios. Aqui é basicamente exercícios de ciclos ou de Carnot também, tá? Tem umas questõezinhas de Carnot. Agora na página 115, na coluna da direita. Na coluna da direita, pessoal, ele coloca ali um desenho com 5 gráficos, tá? Ele fala assim: o gás sofre uma transformação AB representada nos itens A, B e C, abaixo, e uma transformação A, B, C nos outros dois gráficos. Então a gente tem transformações cíclicas e não cíclicas, tá? Em cada um dos casos indicado, responda se o gás realiza, recebe ou não faz trabalho com o meio anterior. Tá? Então vamos lá. Isso aqui é um bom exemplo para a gente revisar várias coisas, né? Q1. Gente, uma coisa que a gente observa aqui, todos os gráficos são PV, né? Deixa eu ver. PV, isso. Então vamos lá. Por que que os gráficos são colocados no PV? Para a gente poder pensar no trabalho, né? PV. Então, ó, no primeiro gráfico, a gente tem um diagrama PV com uma reta de primeiro grau, né? Uma funçãozinha aí de primeiro grau. Tá? Como que eu calcularia o trabalho? Por exemplo, imagina que o gás ele está no estado A e vai para o estado B. Eu quero calcular. A gente vai fazer o seguinte, tá? Para a gente aproveitar, usar como revisão. Vamos tentar analisar cada transformação sob a perspectiva da primeira lei, que é Q igual a trabalho mais delta U. Tá bom? Então a gente analisa rapidamente aqui. Gente, como é que eu calculo o trabalho de um gás normalmente? P vezes delta V. Quando a pressão não é constante, a gente calcula pela área. Ok? Gente, como é que eu sei pela área se o trabalho é positivo ou negativo? Ver se o gás está expandindo ou contraindo. Então, se ele vai de A para B, por exemplo, que é o caso que a gente está citando, ele está expandindo. Então, veja, essa conta aqui, ó, é positiva, não é? Trabalho positivo. Outra coisa, será que o delta U aumentou? Será que a energia interna do gás aumentou ou diminuiu? Quanto? Acharam que eu ia, né? Ô, gente, sabe o que você faz para nunca mais errar? Imagina as isoterma. Imagina isso aqui, ó, numa hipérbole. Olhou? Imagina isso aqui numa outra hipérbole. Ele não se afastou? Então ele esquentou. Esquentou.
Se ele esquentou, o delta U é o quê? Positivo. Agora, pelo amor de Deus, se isso é positivo e isso é positivo, o que que eu posso dizer sobre o calor? Positivo. Tá vendo como não é tão foda de você fazer o negócio? Só que você tem que ir pensando, um por um. Pensa primeiro no trabalho. Qual que é a dica de pensar no trabalho? Se o volume aumenta ou diminui. Depois pensa na isoterma. Se a temperatura esquenta ou diminui. E aí, com os dois juntos, você calcula o trabalho, o Q. Então, ó, nesse gráfico ele recebe calor, realiza trabalho. Então, se você quiser escrever, porque ele pede para você escrever isso, né? Então, ele realiza trabalho e aumenta a energia interna, tá? Maníaco. Realiza trabalho. Tá bom. Gráfico 2. E esse? É uma expansão de novo, né? Ele é quase bem parecido com esse aqui. Ah, aqui. Ah, perdão, gente. Verdade. Então ele volta, né? Ah, então ele tá voltando. Então vamos lá, devagar. Ele tá voltando, né? Voltando não, desculpa. Ele tá o quê? Comprimindo. Então o delta V é negativo. O delta V é negativo. Então, ó, vamos colocar aqui Q, trabalho e delta U. Olha, gente, o trabalho é negativo. Certeza. Certeza, tá? E o delta U? Gente, o delta U é um pouco difícil da gente analisar aqui. Veja por quê. Pode ser que o ponto B e A estejam sob uma isoterma. A gente não sabe. A gente sabe que o gás ele pulou de um estado A para um estado B. Se, por exemplo, A e B estiverem na mesma temperatura, o que que eu posso concluir? Que isso aqui é zero. Mas eu não posso afirmar categoricamente que A e B estão numa isoterma igual. Ele não disse isso no exercício. Então, nesse caso aqui, a gente não consegue saber, por exemplo, se o delta U é zero ou não. Eu não posso falar muita coisa sobre o delta U, tá? Não tem como. E aí temos um problema de limitação, porque se eu não tenho como falar sobre o delta U, eu também não tenho como falar sobre o calor. Por quê? Que, alô, é igual trabalho, mas delta U, tá? Então, nesse tipo de transformação, a gente não tem como dizer muita coisa, não, tá? O máximo que dá para falar mesmo, que é o que o exercício pediu, né, na verdade, é que o gás sofre trabalho. Oi? Aham, aham. Exatamente, o problema é esse. Aqui, porque você pode falar assim, ah, mas quem que garante, Danilo, que esses dois pontos não estão numa mesma isoterma? Não é possível. Porque a isoterma ele é assim, ó. Quando os pontos estão assim, ó, aí pode ser que sim, tá? Aí eu vou dar um spoiler, tá? Geralmente estão na mesma isoterma. Mas aí o exercício vai ter que falar, tá? Próximo é PV também, né? É tudo PV. Só que agora, esse gráfico é muito estranho, né? Nada a ver. Ele é uma reta vertical. Ela está subindo ou descendo? Subindo? Tá bom. Assim? Então vamos lá. Calor, trabalho e delta U.
Zero. Zero o quê que é zero? Ah, o trabalho. Dá pra A e B estar na mesma isoterma? Nem fudendo. Imagina um isoterma aqui, ó, e outra aqui. Então eles estão em isotermas diferentes. Então quem é mais quente? B. B. Porque o B estaria numa isoterma mais acima do A. Então, pera um pouquinho. Se o gás vai de A para B sem fazer trabalho, mas ele aumentou a temperatura. Ele aumentou a temperatura de A para B. Então, o que aconteceu com o gás? Recebeu calor. Na verdade, ele recebeu o calor, porque Q é igual a trabalho mais delta U. Ele recebe o calor, só que como ele não tem como expandir, o que ele faz com esse calor? Armazena. Como que você sabe que um gás está armazenando calor? Quando a temperatura aumenta, gente. Um gás, ó, ó o nome do bagulho, energia interna. Como que um gás está absorvendo calor? Toda vez que a energia interna dele aumenta, tá? Esquentou o gás, aumentou a energia interna. Agora vem os outros dois gráficos. Observa os dois gráficos, gente, vê o que eles têm de diferente. Não, primeiro vê o que eles têm de igual. São ciclos, não é mesmo? Hum. Mas o que eles têm de diferente? Ixi, isso aqui é um problema, hein? Ô, gente, eu não vou desenhar esse ciclo que está na apostila. Ele usa um triângulo, né? Eu vou desenhar um outro ciclo porque vai ficar mais fácil de eu explicar para vocês. Mas o que eu vou desenhar aqui vai valer para o ciclo que vocês estão vendo aí. Vamos lá. Ciclo horário, ciclo anti-horário. O que isto quer dizer? E por quê, né? O mais importante é por quê. Então vamos lá. Lembra que uma máquina térmica funciona entre duas fontes, não é mesmo? Uma fonte quente e uma fonte fria. O que que a máquina faz com a fonte quente? Pega calor. O que que ela faz com a fonte fria? Despeja. Nem sempre vai ser assim. Existem máquinas que funcionam no modo contra-intuitivo. Imagina uma máquina que conseguisse fazer o contrário. Tirar calor de onde está frio e colocar calor para onde está quente. Eu estou dizendo que isso é contra-intuitivo. Por quê? Porque não é espontâneo. Gente, o espontâneo é o calor ir do quente para o frio, não é? A máquina que eu estou propondo é uma máquina contra-intuitiva, ela não é espontânea. E é aí que entra a história da questão do ciclo. Porque, gente, tudo na física, e é tudo mesmo, tem o modo espontâneo e o não espontâneo. A gente já vem falando sobre isso faz tempo. E na termodinâmica, as coisas funcionam nessa mesma lógica. Existem fenômenos espontâneos e não espontâneos. O fenômeno espontâneo na termodinâmica é o fenômeno no qual o calor vai da maior temperatura para o menor. Ok? E é isso que acontece numa máquina térmica do tipo motor. Veja, aqui eu tenho um ciclo horário, certo? Tá. Lembra que eu falei para vocês que para calcular o trabalho de uma máquina, basta eu calcular o trabalho do ciclo? Vamos entender por que isso é verdade. Dá uma olhada aqui, ó. Ciclo horário. De A para B, de B para C, e C para D e D para A. O trabalho está aqui, não está? O trabalho está aqui. Para essa máquina gerar energia, para ela atuar como motor, ela precisa fazer trabalho. Ela precisa fazer trabalho. Uma vez que a máquina faz trabalho, o trabalho precisa ser positivo. Então veja, ao invés de eu calcular a área desse ciclo, eu vou propor uma outra coisa para vocês. A máquina, o gás, ele não está sofrendo quatro processos. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O trabalho do ciclo é igual ao trabalho
na passagem AB, e mais o trabalho na passagem BC, e mais o trabalho na passagem CD, e por fim, o trabalho na passagem DA. Vocês estão vendo que eu estou fazendo igualzinho na mecânica? Trabalho em etapas, tá? Agora vai acontecer uma coisa muito legal. Vamos lá. Nessas quatro etapas, tem duas delas em que o trabalho dá zero. BC e DA. Por quê? Porque não tem variação de volume. Tá. Como é que eu calculo o trabalho de AB? O trabalho de AB não seria a área totalmente abaixo da transformação AB? Totalmente. Totalmente. Ó, isso é a área do trabalho. Se eu quiser calcular o trabalho que o motor fez na expansão AB, tem que vir tudo para cá. Uau. Tudo bem? Agora veja, como eu cortei os dois trabalhos, agora eu quero calcular o trabalho CD. CD. Como que eu calculo o trabalho CD? É a área abaixo da curva CD. Qual é a área abaixo da curva CD? Não é essa daqui? Entenderam por que é o ciclo? Por que é o ciclo? Porque na hora que você está calculando a merda do trabalho, você está fazendo isso menos isso. Agora, aqui tem uma coisa muito legal. Essa é a mais legal de todas. Prova para mim que essa conta dá positiva. Ela tem que dar positiva. Prova. Olha só como eu provo, gente. O trabalho AB, ele é tudo isso aqui, não é? Ele não é um trabalho de expansão. Se ele é um trabalho de expansão, ele ganha o sinal de pose. Agora vem, CD. Quanto que é o trabalho CD? Não é esse toquinho? Isso aqui vem com o sinal de nega. Pose menos nega. Dá pose ou nega? Depende do tamanho da nega. Depende desse cara e desse. Só que você concorda que o azul é maior que o vermelho? Por isso que quando o ciclo é horário, o trabalho é positivo. Professor, não estou entendendo merda nenhuma. Então vamos lá, agora anota aí. Toda vez que o ciclo é horário, agora sim, né? Agora vocês vão entender, né? Vou matar vocês. Gente, a gente aprende assim na termodinâmica. Toda vez que o ciclo está acontecendo no sentido horário, esta máquina é um motor. Essa é a frase que você aprende. Mas vamos linkar as coisas. O que que um motor faz? Ele consome ou ele gera energia? Ele gera. Se ele gera energia, ele precisa que o trabalho seja positivo. E a única chance do trabalho de um ciclo dar positivo é que o ciclo seja horário. Por isso que a gente cria essa regra. Ah, então, ciclo horário, motor. Esse cara, ele é espontâneo. Por quê? O que que ele faz? Ele tira calor de onde está quente e joga calor para onde está frio. E neste processo ele produz energia. Tá bom? Que frase? Não, falei várias, né? Que tal você esperar aí? Eu vou voltar e vou falar de novo ela. Aí você pega ela. Eu não lembro exatamente onde está. Tá? Beleza? Então, ó, trabalho positivo. Você tem um ciclo espontâneo, tá? Nós estamos falando aqui de motores, máquina a vapor, tá? Gente, isso vale para máquinas que estejam operando em Carnot. Tipo, porque o ciclo do Carnot, eu apaguei já. Ele é um balãozinho, né? Ele é meio balãozinho. Ele também é horário e anti-horário, tá? Então, se você olhou para um ciclo de Carnot, horário é o motor de Carnot. Agora, veja a parte curiosa. Veja a parte curiosa.
Imagina uma máquina térmica cujo ciclo seja esse aqui, ó. A, B, C, D. Pessoal, a gente vai calcular o trabalho dessa máquina. A ideia é absolutamente a mesma. Então vamos lá. Trabalho do ciclo é o trabalho de AB mais o trabalho de BC mais o trabalho de CD mais o trabalho de DA. Quem é o zero aqui? É o zero as isométricas, né? Só para não. Porque às vezes a gente vai indo um pouco rápido, as coisas vão se esvaindo. Por que que eu zero isso aqui? Porque não tem variação de volume. Se não tem variação de volume, não tem trabalho. Então eu zero AB e zero CD. Olha lá. Agora. Quero calcular o trabalho de BC. O trabalho de BC é toda a área abaixo de BC, só que negativa. Por quê? Porque está contraindo. Deu para entender? Então, ó, o BC seria tudo isso aqui, negativo. E agora eu tenho, aí, beleza, tá. Agora eu vou calcular o trabalho aqui, ó, DA. O trabalho de DA é a área abaixo, oh meu Deus, daqui. Só que entenderam qual a diferença agora? A diferença de um para o outro é que quando o ciclo está operando no sentido horário, o pose é mais pose que o nega. E aí isso aqui vai dar positivo. Quando a gente está fazendo no sentido anti-horário, o que que acontece? O positivo, desculpa, o negativo, ele é mais negativo do que o positivo. O que significa que na hora que você soma, isso aqui vai dar negativo. Ele é um ciclo não espontâneo. Opa. E nós estamos falando de refrigeradores e ar-condicionado. E ar-condicionado, tá? A gente poderia representar isso de uma forma simbólica por um diagrama exatamente como a gente fez com o motor, né? Ó, vamos fazer aqui, ó. Então, por exemplo, gente, o que que um exercício pode vir a te perguntar sobre essa questão? Ele pode pedir para você identificar o ciclo, como sendo um ciclo espontâneo ou não. E aí a técnica é bem simples, é você olhar para o sentido da rotação do ciclo. Aqui, como que a gente poderia tentar montar um diagrama, vai, para tentar representar isso aqui? Porque isso aqui é um gás também, né? Se você tem um ar-condicionado na sua casa, se você tem uma geladeira, você sabe que ele tem um gás. Tanto é que de tempos em tempos o cara que vai lá mexer no ar-condicionado e fala, ó, vou ter que carregar o gás aqui. Porque ali tem um gás que está fazendo um processo termodinâmico. Só que esse processo ele é muito bizarro. Por quê? Vamos lá. Nos refrigeradores, né? O gás está aqui. O princípio fundamental de um refrigerador ou de uma máquina de refrigeração é tirar calor de onde está mais frio e jogar para onde está mais quente. Ou seja, ela vai contra o fluxo de energia. Porque o fluxo de energia ele tem um sentido normal, ele tem um sentido espontâneo, que é o que a gente chama, pessoal, de maneira mais nerdola, de aumento de entropia. Lembra que uma certa vez eu falava para vocês assim, que a energia ela gosta de se espalhar? A energia, espontaneamente, ela gosta de se espalhar, ela não gosta de se concentrar. E o espalhamento de energia, ele ocorre sempre quando a energia está muito concentrada e se espalha. Isso significa que é de onde tem maior temperatura para onde tem menor. A nossa máquina está fazendo o contrário. Ela está, ao invés de aumentando a entropia, ela está diminuindo a entropia. E para diminuir a entropia, você precisa gastar energia para fazer isso. Você precisa tirar calor de onde está frio e colocar calor onde está quente, você precisa gastar energia. Então, como funciona a energia nesse sistema?
O gás, ele vai receber trabalho, ele vai receber trabalho. Ah, mas professor, da onde que ele recebe trabalho? Você tem um sistema de compressor dentro desses negócios, que vai fazer o ciclo girar no sentido contrário. Tá? Para que, com essa energia, o gás consiga pegar calor da fonte quente e fazer isso aqui, ó. O gás recebe trabalho para que ele consiga tirar calor de uma fonte fria, deixando ela mais fria, e levando esse calor para uma fonte quente, tá? Só que veja que o fundamental dessa história toda, gente, que é o que a gente vai encerrando a aula falando sobre isso, é essa questão do trabalho. Por quê? Para isso acontecer, precisa vir energia de fora, da tomada, energia elétrica. Quando eu deixo o gás operar no sentido natural, aí eu tenho isso. Sai trabalho. Tá bom? Tudo é basicamente em torno dessa questão do realizar trabalho ou sofrer trabalho. Tá bom? Beleza? Então tá aí. Dê uma boa revisada nessa questão dos gráficos, tá? Questão número 2. É... Pode apagar? Pronto, Milena. Você tem que esperar, velho. Calma. Tem que ter um roteiro. Tem um roteiro. Você não pode quebrar meu roteiro. Não. Ah, professor, já chegou? Já chegou? Questão 2. Calcule o trabalho. Ah, pelo amor de Deus, vai. Pela área, né? É, aqui vai ter que ser pela área os dois, né? Porque variou tanto o volume quanto variou a pressão. Então é a área, tá, gente? Só toma cuidado, tá? O trabalho é positivo ou negativo no primeiro item? Positivo, né? Que ele vai de A para B. É negativo. Só troca o sinal. Aqui, ó, a área disso aqui, tá, gente? Continuaria sendo positivo do mesmo jeito. Porque o que importa, na verdade, é como o gráfico caminha no eixo X. Porque, veja, no eixo X eu tenho volume. Ó, aqui, por exemplo, se fosse assim, ele seria positivo. Porque ele está indo da esquerda para a direita. Então, o que vai determinar, na verdade, se o trabalho é positivo ou negativo, é se a transformação está indo da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Sempre que a transformação for da esquerda para a direita, é expansão, trabalho positivo, tá? Aqui, né? É, então, mas o que importa é essa letra aqui, ó. Eu confesso para você que eu também tenho esse problema, tá? Eu fico olhando primeiro se a pressão caiu ou diminuiu, ou aumentou, perdão. Mas na verdade o que importa mesmo é isso aqui, ó. Tá? Quanto que deu esse trabalho aí, gente? Quanto que vale essa base aqui, ó? 0,2 o quê? É, então, eu só queria comentar, eu só queria falar sobre isso, gente, porque, ó, se eu estou calculando o trabalho e eu quero em joules, eu quero isso em metro cúbico, tá? E a variação de pressão aqui, quanto deu? Seria o delta P. 2 vezes 10 elevado. Nossa, eu nem enxergo esse expoente aí. Deve ser um 5, né? Sempre é 5. Pronto. Tá. Ah, eu vou ter que ter a base menor também, né? Ah, eu vou fazer de um jeito bem preguiçoso, tá? Ó. Oi. A variação é um. Aqui é 3. É que eu vou precisar, na verdade.
2. Então vai. Base maior, 3 10 a quinta, mais base menor, 2 10 a quinta, tá bom? Vezes a altura, trapes, né? Trapes. Vocês sabem o que é trapes? Trapézio. É trapézio que chama isso? Por que trapezista chama trapezista? Obrigado, pessoal. Valeu. Um trapezista, é quem anda no trapézio, né? Quanto que deu isso aqui? 5 10 a quinta. Aqui vai dar 5 10 a quarta? Isso. Pronto. Joules. E no B? Ah, filha da puta. Vocês viram o que que aconteceu no B, né? Ah, 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 ah. Não, é sério, eu tô dando risada, vocês já vão entender por quê. Eu vou deixar vocês pensarem um pouco nele, vai. No B. Que? O que que é do que você está falando? Não, o trapézio é o músculo, né? Qual que é o trapézio? É o daqui? Ah. Sabe por que que Platão chamava Platão, né? Ombrão, omoplata, Platão. É sério, vocês estão rindo do quê? É verdade, porra. Pergunta, por que que Platão chamava Platão? O cara era forte pra caralho. E eles chamavam ele de Ombrão, porque ele tinha uma omoplata gigante. O nome do Platão não é Platão. É nome de galera, tipo assim, o Cabeção, tá ligado? Ah, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber o nome dele? Mas o Platão é por causa da omoplata, viu? E o Aristóteles, ele não chamava Aristóteles. É, brincadeira, não tem nada a ver. Daí não tem nada a ver. Eu já estou inventando bosta. Questão 3. E aí, vocês já. Não, eu tô esperando. Não, eu tô esperando a resposta da B. Por que que é zero? Ó, presta atenção, porque aí a gente começa a chegar na hora de ir embora, começa a dar fome, a gente começa a se distrair. Vocês perceberam que o cara meteu um gráfico de PT, é pressão por temperatura? Escuta, não vai me tirar a área de porra nenhuma. Isso é gráfico de pressão por temperatura, não tem sentido tirar a área. Vamos lembrar o seguinte: para que eu possa calcular o trabalho, eu tenho que fazer P vezes ΔV, não é? Ok. Ou tirar uma área de gráfico. Tá, agora veja, como eu não tenho volume, a gente precisaria saber, antes de fazer qualquer conta, se o volume desse gás variou ou não. Esse é a manha da questão. Veja, no estado A, qual que é a pressão e a temperatura do gás? É a beta 2. Ele pede para a gente calcular o trabalho. Hã? Ah, está crescendo, né? Não, mas na verdade não tanto faz isso de crescer ou não crescer, tá? O que a gente está tentando analisar aqui é o seguinte: eu preciso saber se o gás variou o volume. Só que o gráfico não é um gráfico de pressão por volume. Ele é um gráfico de pressão por temperatura. Então veja, eu vou analisar as condições do gás no estado A e analisar as condições do gás no estado B. Bem, vamos lá. Qual é a temperatura no estado A? Grosseria. E no estado B? Dobrou a temperatura, né? Ah, que legal. E a pressão? Quanto que é a pressão aqui? 2. E aqui? Ah, que legal. O que que significa isso? Não, não. Dobrou os dois, tá?
Mas o que que significa quando um dobra e o outro dobra junto? Vocês falam tudo, menos o que é para falar. É impressionante. Vamos lá. Vocês repararam que PT é igual a PT? Se PT é igual a PT, é porque V é isso. É aí que está a sacada. Se você tem um, veja, se você tem um gráfico de pressão por temperatura e o gráfico é uma reta crescente, com certeza isso é uma transformação isométrica. Lembra do começo lá do pivot das transformações? Se isso é uma transformação isométrica, não tem trabalho porque não tem variação de volume. Essa é o macete da questão. Ele é foda por causa disso. A gente vem naquela toada de ficar calculando área, 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 apareceu o tempo. Então veja, de novo, devagar. Por que que eu não posso tirar a área desse gráfico? Vai, para calcular o trabalho. Porque não é PV. Se eu não posso tirar a área do gráfico por PV, eu vou então descobrir se o volume aumentou ou diminuiu. Para isso eu olhei o gráfico. O que que eu percebi ao comparar os valores? Que P1 sobre T1, ou PA sobre TA, é igual a PB sobre TB. Se pressão por temperatura no estado A é igual a pressão por temperatura no estado B, é porque a gente cortou o volume. Se a gente cortou o volume, o ΔV vale zero. E aí sim, se o ΔV vale zero, não tem trabalho. Tá bom? Beleza? Então, tipo, nem adiantaria calcular a área. Oi, isso aqui? É. Seria assim, ó. Subindo ou descendo? Subindo. Como que eu sei que é subindo? Por causa da temperatura e da pressão, exatamente, ó. Que é o que a Sara está perguntando, tá, gente? Se eu fosse transformar isso num gráfico PV, como que seria? Seria assim, ó. PV, hein? PV. Pressão de A menor que pressão de B. Então, o A aqui e o B aqui, ó. Seria isso aqui, ó. É muito estranho, né? Pensar que isso é igual a isso. Mas a ideia que a gente está tentando mostrar é justamente essa, tá? Que isto é igual a isto. Tanto é verdade que, se eu fosse tirar a área desse gráfico aqui, ó, não tem, não tem área, tá bom? Beleza. Então tá aí, fechamos a questão 2. 3. Deixa eu apagar isso aqui. 3. Ele deu um ciclo, fala que o diagrama representa um ciclo de um gás ideal e fala que essa máquina está operando a uma fase, a um ciclo aliás, a uma frequência de 50 ciclos por minuto. Ô, gente, 50 ciclos por minuto é 50 RPM, né? É uma unidade famosa de frequência, né? A gente costuma usar o Hertz. Qual que é a diferença de Hertz para RPM? O Hertz é por segundo. O Hertz é por segundo, tá? Então, o gás ele faz 50 vezes aquilo a cada minuto. Ele quer que eu calcule a potência do gás, do motor. Ele deu rendimento? Não. Então, vamos lá. A potência é o trabalho realizado pelo gás dividido pelo tempo. Nem precisa se preocupar, pessoal, em ficar transformando coisas. Você pensa assim, ó, a potência vai sair em watts. E watts é joule por segundo. Então você faz o seguinte, ó, a potência é 50 vezes a área do gráfico dividido por minuto. Pronto. Faltou um zero. 50 vezes o ciclo dividido por 60 segundos, tá? Vocês calcularam a área? 6, 10 a quinta joules.
Alguém tem alguma objeção quanto a esse valor, gente? Só para saber se está tudo certo. Calculando pela área do triângulo, né? Oi. Acho que alguém caiu numa armadilha. Quem será que caiu numa arapuca? Anitta. Você entendeu qual foi o problema? Eles estão. Não? Se eles estão falando que o volume está em litro, né? Não pode. Mas sabe o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte? Vamos corrigir então o seguinte, ó. Ah, é que eu tô sem a área aqui, né? Vê a base aí. Quanto vocês colocaram de base? Ó, porque assim, o gráfico, ele é assim, não é, ó? Quanto que foi isso aqui, ó? Que é a variação de volume. 4 litros, então põe 4 10 a menos 3, tá? Que aí você passa para metro cúbico. Então é 4 10 a menos 3 vezes aí a altura. Quanto? 2 10 a quinta? 3 10 a quinta. Dividido sobre 2. É, só vai mexer na potência, né? Tinha dado 6 10 a quinta, agora tá dando 6 10 ao quadrado, né? Tá bom? Você entendeu, Anitta? Só por causa do 10 a menos 3 mesmo. Corta, corta, aqui vai dar 10, vai dar 500, né? Deu 500 de vocês também? Porque, ó, aqui é 600, pessoal. 600 dividido por 60 dá 10. 10 vezes 50, 500 watts. Vamos almoçar? Fala. Porque as expansões e contrações estão sendo feitas a diferentes pressões. Ó, é só você pegar esse caso aqui que você entende, Pedro. Quando ele expande a uma pressão bem alta, não é? Quando ele contrai numa pressão mais baixa. Então o trabalho não é igual. O trabalho de expansão, ele não é igual ao de contração, senão a máquina não funcionaria. Você tem toda a razão. Para isso acontecer, é por isso que o ciclo ele precisa, primeiro você precisa primeiro aumentar a pressão do gás, para que quando a máquina faça trabalho, ele faça um trabalho numa pressão maior, para que esse trabalho compense o trabalho negativo da contração, entendeu? Todos os ciclos são assim, você comprime o gás, depois expande ele, tá? Então é isso, gente. A gente se vê daqui a pouco, tá?